Glória a Jesus. Então nós vamos começar fazendo uma leitura aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 12 a seguir. Nós vamos fazer a distinção entre o homem natural e o homem carnal, através do livro de Romanos, né? Da vida no espírito e da vida na carne, tá? Essas duas coisas nós vamos fazer a distinção hoje. Aí o homem espiritual pode viver na carne? Pode falhar em algum momento e viver na carne, pode sim. Ele pode fraquejar e em determinado momento ele ir para a carne, mas depois o Espírito Santo vai socorrer ele, se ele quiser, ele retorna. Então vamos lá, versículo 12 diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, para como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, vocês caminham para a morte. Mas se vivem pelo Espírito, vocês mortificam os feitos do corpo, e certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Espírito de adoção, que em muitas religiões eles dizem: todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não. Espírito de adoção, os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Amém, irmão? Só até aqui. No livro de Romanos nós vamos encontrar Paulo falando certas situações. Um dia eu e o Gilmar estava falando disso, que estudou, né? Que os judeus se gloriavam sobre os gentios, que eles conheciam a Deus. Aí Paulo parece que coloca o judeu lá em cima, né? Vocês são povo, vocês tiveram tudo, os ritos e tal. Mas depois ele fala que todos nós, tanto judeu como gentil, estão encerrados debaixo do pecado, que não somos filhos de Deus, e que nós precisamos dele. Então até o capítulo 4 ele faz essa narrativa, e quando chega no capítulo 5 ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que nós somos reconciliados com Cristo mediante a fé, e agora nós somos filhos de Deus e não andamos mais em temor. E ele diz: não nos gloriamos só disso, nos gloriamos das tribulações que nos vêm, porque elas vão proporcionar, estou falando com as minhas palavras, crescimento. Ou seja, a tribulação que você passa em Cristo é o crescimento espiritual que você está tendo com Ele. É aprender a lidar com as pessoas, agora não como um homem natural, mas como um homem espiritual. O homem natural, ele trata das coisas naturais. E quando você estava na carne, o homem natural, qual é o fruto que você colheu da sua vida na carne? Paulo pergunta isso. Que fruto colheste na sua vida anterior, antes de conhecer Jesus, antes do Espírito Santo? Só coisa ruim. Então ele começa a dizer isso e diz: mas agora que vocês estão no Espírito, a gente se gloria não somente de termos sido salvos, não somente de estar nessa graça, mas nos gloriamos das tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai produzir paciência, experiência, vai te dar uma esperança genuína, porque o amor de Deus vai sendo derramado. Eu estava vendo isso e eu separei algumas versões bíblicas. Por exemplo, você pega uma King James, é uma fala, você pega João Ferreira, é outra fala, você pega a Bíblia Viva, os franciscanos capuchinos, é outra. E tem Bíblia que diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Romanos 5, versículo 5. Por isso a gente tem uma esperança genuína. Agora tem texto que diz que o amor de Deus vai sendo derramado em nosso coração. Espera aí. Dá um conflito, não dá? Se está, é permanente. Então eu amo permanentemente. E se ele está sendo derramado, é porque eu estou no processo de crescimento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se o Espírito Santo vai derramando o amor dele no meu coração, à medida que eu entro no atrito com Moisés, com Antônio, com Fábio, para resolver essa questão, à medida que eu passo uma tribulação, por porção o amor de Deus é derramado e resolve aquela questão. Ele está me dando crescimento, está me ensinando a ter paciência, ter experiências, a ser perseverante, a ter esperança. E
Então, na minha visão, acho que o texto, na minha fase de crescimento, é que o amor de Deus está sendo derramado. Mas aí quando eu olho para aquele cristão amoroso, aquele velhinho que nasceu na igreja, você olha para a família do Abner, eu acho maravilhoso, do pastor Marcos, eles são mais amorosos, né? E você vê já o carinho, o amor que eles dedicam, eu acredito, o amor de Deus está derramado no coração deles. Por quê? Porque eles já amadureceram. Eles chegaram à estatura de homem e mulher perfeito em Cristo. Ou seja, eles amadureceram. Eles conseguem enfrentar com o amor de Deus todas as situações. Então o apóstolo Paulo está falando disso, e a gente agora tem paz com Deus pela fé em Cristo Jesus. Então ele uniu tanto o judeu não é filho de Deus, Deus não tem filho na carne, tá? Que é isso, irmão? Jesus não era filho de Deus na carne, não. Jesus ele vem aqui e diz: eu sou filho do homem, eu sou filho do homem, eu sou filho do homem. Ele insistiu. Aí quando perturbaram ele para ele blasfemar, ele falou: vocês vão viver. Aí como filho de Deus vocês vão viver na ressurreição, subindo e descendo com os anjos. Aí ele já tinha ressuscitado. Então Paulo trata disso e diz em Romanos 4 o seguinte: Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, né? Jesus deixou de ser Deus, anulou sua glória como Deus. Em Hebreus diz que ele se fez por um tempo menor que os anjos. Uau! Mas não é só isso não. Ele se fez servo dos homens. Foi a morte de maldito por nós. Então Jesus aniquilou completamente a sua glória como Deus. Tomou forma de homem para fazer aquilo que a gente já sabe: pagar, perdoar, receber o pecado, enviar o Espírito Santo. Ele tinha que morrer em nosso lugar. Ele tinha que ressuscitar para nos dar vida eterna. Quando ele ressuscita, ele é declarado Filho de Deus em poder. Romanos 1:4. Então Jesus na carne, ele era a nossa semelhança. Jesus no Espírito, ele é o Cristo, ele é Deus, e é o único Deus verdadeiro, indicando que o que tínhamos lá atrás era tudo falso. Então Jesus ele vem e nos mostra isso. Bom, agora então em Cristo eu tenho paz com Deus. Paulo chega a essa conclusão depois de Romanos 4, pela fé em Cristo Jesus. Beleza, ele começa a trabalhar no capítulo 5 dizendo que nós somos libertos do pecado, né? Vai falar uma série de coisas. Quando chega no 6, alguém indaga ele, e na teologia eles chamam isso de diatribe, diatribe, né? É um diálogo de uma pessoa com outra que não existe. Então é como se alguém tivesse um interlocutor conversando, e ele diz assim, essa pessoa virtual diz assim: vamos pecar então porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? Paulo responde: de modo algum. Como viveremos nós no pecado se nós morremos para ele? Essa é a diferença. Como viveremos nós no pecado se nós morremos para ele? Paulo diz: de modo algum cristão genuíno vai viver em pecado. O Filho de Deus ele é transformado de glória em glória, vitória em vitória. Ele não é trazido para trás. Então Jesus ele disse: de modo nenhum através de Paulo. Porque o salário do pecado é a morte. Então o apóstolo Paulo diz: se vocês viverem o texto que a gente leu aqui, se a pessoa viver no pecado e continuar andando no pecado, o pecado vai trazer a consequência da morte para ela. Não que o cristão não vai errar, nós erramos. Eu acho maravilhoso quando eu prego sobre o amor de Deus, que o amor de Deus é derramado no nosso coração só para a gente não errar. Então todo cristão tem que ser zero bala, perfeito. Não, porque se ele está sendo derramado em nosso coração, a gente não vai errar nunca. Eu tenho que ser perfeito. Eu não vou errar no falar, no agir. Eu não vou errar em tratar, eu vou ser aquele cara perfeito. Mas eu estou num processo de aperfeiçoamento. Então o que acontece? O Espírito Santo está em mim me transformando. Então quando eu errar, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai vir de encontro a mim, porque eu errei, e vai me constranger. Quer ver onde o amor de Deus também funciona? Imagina que você ou eu, o Espírito Santo já ensinou a gente que não pode fazer tal coisa, e a gente vai e faz. Eu resisti, o Espírito Santo, ele está falando para você: não faça, não faça, não faça, não faça, e eu vou lá, resisto e faço. Estou morto, vou para o inferno, estou condenado, que nem era no Velho Testamento. Errou segundo a lei? Não. Aí o Espírito Santo vai me abandonar? Não. Aí ele vai vir para você com o mesmo amor dizendo: vai se consertar,
vai pedir perdão. Errei com meu irmão, quem tem o Espírito Santo vai ser incomodado para ir lá se consertar. Quem não tem o Espírito Santo, irmão, passa direto, é carnal. O Espírito Santo derrama o amor dele para a gente não fazer besteira. Estou com raiva de fulano, quero quebrar a cara dele, todo ódio, meu amor natural já foi para o beleléu. O Espírito Santo vem, derrama o amor dele, eu resisto ao amor dele, vou lá e bato na pessoa. Aí eu saí dali, está tudo certo. Espírito Santo, você errou. Você errou. Vai lá se desculpar. Você errou. E começa a incomodar. Depois vem a consequência, né? Paulo ensina que é o Espírito de Deus que nos constrange. Constrange a quê? A ir lá consertar. E o poder de Deus para fazer isso é tão grande, irmão, é tão grande, que o perdão não parte de quem foi ofendido. O perdão parte de Deus, não de quem ofendeu, parte de quem foi ofendido. Então eu magoei o Fábio, ele vem pedir perdão para mim. Mas se fui eu que magoei ele, ele vai me constranger, o Espírito Santo vai usar ele. Porque eu magoei ele chega para mim e diz: irmão, o que eu fiz para você? Me perdoa. Aí eu vou falar: caramba, quem fez besteira com o Espírito Santo ele fez. Aí ele está abrindo uma porta, olha o Espírito Santo usando uma pessoa espiritual com outro que foi carnal, para poder exercer o perdão. O perdão, aprendi isso com o Jadson há muito tempo, ele nunca vai partir da pessoa que ofendeu. Porque quem ofendeu entrou na carne. Então ele não está mais dando ouvido para o Espírito Santo, mas o outro que foi ofendido chega cheio do Espírito e diz: você me perdoa o que eu fiz? Aí o Espírito Santo tem a possibilidade de entrar em mim que magoei o Fábio de novo e dizer: não, Fábio, foi eu que fiz ele agora. O amor de Deus ele também é derramado em nosso coração em todo momento para a gente consertar os erros que a gente praticou. Por isso que quem anda em Espírito, irmão, ele não é escravo do pecado. Ele pode errar, mas ele não é escravo. O pecado não tem domínio sobre ele, porque o Espírito Santo vai trabalhar para essa pessoa voltar atrás. O filho obediente não é? Erra, mas ele é obediente. Mas é. Aí o que ele fala? Errei, mãe, pai, desculpa aí. A gente, todo que é jovem aqui, todo mundo já aprontou, né? Acho que só eu que não aprontei. Quando você aprontava alguma coisa, você falava para o seu pai e para sua mãe ou escondia para não envergonhar eles? Duvido que você ela falava para ele. Aí é filho rebelde, né? Mas a gente, para não magoar os nossos pais, a gente escondia isso deles. E num determinado momento, se o pai soubesse, o pai ia cobrar. Antigamente era meio gordo, né? Mas o pai mais sábio ia cobrar e você pede desculpa e conserta. Gente, o amor de Deus é diferente de você viver na lei do Espírito e na lei do pecado e da morte, que era o Velho Testamento. Na lei do pecado e da morte, por duas testemunhas testificando comigo. Na lei do Espírito de vida, o Espírito Santo traz reconciliação. Essa é a diferença do homem natural com o homem carnal. O homem natural não se reconcilia. Pega um exemplo claro, não quero levantar polêmica aqui, não é meu interesse. Pega um exemplo claro da política de hoje. Os caras lá em cima tudo acham que está certo. São natural ou espiritual? Tudo carnal, irmão. Eles não têm o Espírito Santo. Paulo diz que em Romanos mesmo, que quando uma pessoa ela se converte a Cristo, aquele que roubava não rouba, aquele que mentia, ele vai sendo transformado. Porque o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Quando termina o capítulo 6, que ele diz que de forma alguma a gente deveria pecar, ele vai entrar no 7, ele vai dizer assim: irmãos, eu estou falando no limite de vocês de compreensão. Ele vai falar sobre a lei e a graça. Ele vai mostrar o que o Espírito Santo faz que é diferente da lei. Então ele diz assim, a graça não veio para condenar, ela veio para te transformar e te fazer um homem espiritual, uma pessoa melhor. A lei te mata. Então ele diz assim, porque o pecado, tomando ocasião por causa da lei, me engana e me mata. O pecado, que é o erro, ele usa a lei diz: não cobiçará. O que essa lei gerou? Um desejo de cobiça. Porque até a lei vir, você sabia o que era cobiça? Estava se importando para cobiçar? Você foi atrás da mulher de alguém, do homem de alguém? Do bem de alguém? Mas quando a lei disse não cobiçará, ativou na sua mente, no teu espírito, um certo desejo. E essa lei que dizia não cobiçará, despertou em mim um desejo,
no qual o diabo vai se aproveitar dele. E aí ele vai te bombardear em cima daquilo. Se você não conhecesse a lei, você estava isento com relação ao pecado. Não é isso que Paulo ensina em Romanos? Porque se eu não conheço a lei, eu estou isento com relação ao pecado. Ou seja, eu não pode ser imputado o pecado em mim. Agora, se a lei diz não cobiçará, eu estou debaixo da lei, eu estou condenado. Aí ele usa o exemplo do casamento. Porque o homem está, como é que ele diz? O homem está, com relação ao casamento, na lei do casamento, ligado à mulher, até a morte. Então ele diz, mas se a mulher quiser se separar o homem, estando vindo casar de novo, comete adultério. Aí ele faz a mesma coisa do outro lado. Então, com relação à lei, o homem está ligado à mulher, naquele ponto. Então ele diz, para vocês poderem pertencer a Cristo, vocês têm que estar livres da lei. Gente, o camarada que é legalista, ele se mata. Porque naquilo que eu julgo os outros, os irmãos brincavam, quem já pegou na igreja alguém que faz assim, ó, que estava apontando os outros? Tem um apontando para lá e três para cá. A lei me culpa. Então, para ser de Cristo, eu tenho que ser o que a lei tem que morrer para mim. Aí ele vai dissertando e diz, mas espera aí, a lei morreu para mim, mas ainda tem uma lei do pecado guerreando no meu corpo. No capítulo 7, no finzinho, ele vai dizer assim, mas como que eu vou me livrar do corpo dessa morte, que deseja o pecado, que já foi gerado nele? Ele declara uma coisa linda, ele diz, mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa vida. E ele começa Romanos 8, onde a gente está aqui dizendo, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne. Peraí, se eu estou em Cristo Jesus, qual é o direcionamento que eu tenho hoje? O carnal natural ou o espiritual? A lei do Espírito de vida. Então ele diz assim, ó, agora, a partir de Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas o Espírito Santo passou a guiá-lo. O que é o homem espiritual? Não, é o homem nascido de novo. Por isso eu comecei falando aqui, estava em off, não está na mensagem, que uma pessoa ela pode ser salva assim no fim da sua vida, se crer em Cristo. Eu vivi esse testemunho, a menos que o espírito enganador falou comigo, já vi muita gente ser salva assim, mas não reina com Cristo. Não tem condição de exercer os dons, porque não recebe os dons, porque não é de Cristo ainda. Uma pessoa não batizada, o Espírito Santo não tem como capacitar ela com a herança espiritual. O Espírito Santo não vai dar um dom de cura para o camarada que é natural, irmão. Faz um curso de medicina. Não vai dar. Por quê? Porque os dons ele distribui, o Espírito Santo distribui a quem é espiritual. Você não vai ver um ser carnal, um homem que não nasceu de novo, falando em línguas. Ah, não, mas lá Cornélio foi cheio do Espírito Santo antes, mas logo em seguida ele foi batizado. Aquilo Deus fez para mostrar para ele que aqueles homens eram dignos de ser batizados, sim. Como negarei água àqueles que já receberam o Espírito? Esses nasceram de novo. Tem muita gente fora da igreja que aceitou Jesus, que alguém batizou ele de alguma forma, em algum lugar, e ele prega, e Jesus honra ele. Mas por ele não estar muitas vezes no nosso círculo religioso, a gente corta o cara. Sabe, irmão, tem gente que ainda é natural e age melhor do que aquele que está sendo gerado espiritualmente, porque ainda é menino. Certa feita Jesus está com os discípulos dele, e aí aparece um homem. Senhor, meu filho é hidrópico. O diabo pega ele, joga na água, no fogo, tenta matá-lo. E esse homem, Jesus está orando no monte, antes dele dizer isso. E os discípulos de Jesus estão ali, ele chama os discípulos, me ajuda aí, expulsa os demônios para mim. Aí vai Pedro, sai, demônio, bobão. Não saiu. Chega Tiago, João, todos eles tentam expulsar, são envergonhados. Jesus desce do monte, olha o que está acontecendo aqui. Senhor, meu filho é hidrópico. O diabo nasceu no fogo na água. Pediu para os seus discípulos resolver esse problema, eles não puderam. Jesus disse, geração má e perversa. Então a incredulidade aí, irmão, ela pesa muito. A incredulidade é o tipo de pecado que Jesus não suporta. E às vezes uma pessoa que nem nasceu de novo, não ouviu falar de Jesus, às vezes ela consegue acreditar que aquilo vai acontecer mais do que nascer de novo, por ele ainda ser imaturo. Então Jesus olha para os discípulos e diz, geração perversa e incrédula. Ele chamou os discípulos dele de pervertidos e incrédulos.
Até quando eu vou suportar vocês? Viver por fé é acreditar que Jesus pode fazer. Traz o menino aqui, expulsou o demônio, entregou para o pai. E aí, sai daquela situação, aparecem alguns homens expulsando demônio, não andava com eles, mas estava expulsando demônio em nome de Jesus e curando enfermo. Mas não era da turminha. O que os discípulos fizeram? O núcleo religioso dos dias de hoje? Vamos impedi-los. Eles não andam com nós. Senhor, encontramos uns homens ali, fazendo milagre, curando enfermo, expulsando demônio, mas eles não andam com a gente, nós impedimos. Jesus os repreende e diz: ô Pedrão, não há ninguém que faça milagre em meu nome que logo em seguida venha falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Irmão, a religião tem mania de julgar. A gente se vira religioso, a gente julga alguém só porque não anda com a nossa turma. E às vezes daquela pessoa mais espiritual que a gente. Eu acredito que todos nós já experimentamos isso. Isso é motivo para a gente aprender a não julgar mais ninguém. Eu estava na igreja, numa certa igreja, e tinha um irmão que era jovem, muito contestado, foi líder dele. E um belo dia não tinha diácono e ele estava na porta da igreja. E uma senhora estava com dor nas costas, e eu tinha levado o pregador aquele dia. Eu tinha levado o pregador, não, nós tínhamos feito um trabalho sobre isso. Aí no domingo o pastor está pregando. E o pastor pregou tudo, falou: eu vou orar por você. E ele era novo, né? Pregou o evangelho e foi orou, eu sou a fé dele. Aí a irmã com a coluna toda dolorida: obrigado, Senhor, toda dolorida de novo. E esse irmãozinho jovem que era criticado porque usava um brinquinho, chamou ela com o maior carinho na porta e falou: a senhora está bem, menino? Ele tinha o maior carinho por ela. Filho, eu tô, né? Para falar que a oração não valeu nada. Tô, né? Mas eu vou ficar boa, né, filho? Mãe, em nome de Jesus, a senhora está curada, todo mal sai. Ela deu 2 passos e voltou para dizer que ela tinha sido curada. Ninguém dava nada. Numa outra igreja aqui, tinha um presbítero, um rapaz, ele tinha uns problemas, o Espírito Santo estava tratando com ele, e manifestou demônio nessa igreja, um pastor bem conhecido. E ele estava na porta, ele tinha usado bermuda, viu ele com a camisa do time, e ele estava na porta dessa igreja ajudando o pastor. Aí o demônio manifestou. Quem conseguiu expulsar? Só ele. Que vergonha. O pastor conseguiu. Os outros irmãos não conseguiram, mas ele discerniu o que tinha ali e foi lá e expulsou. E com carinho ainda, não ficou aquele escândalo para envergonhar a pessoa, foi lá quietinho, expulsou o demônio. Ele me contou isso, eu falei: eu creio. Ele falou: a coisa aconteceu comigo. Eu estava sendo criticado. O homem espiritual é um homem espiritual que crê. Ele acredita em coisas fora desse nível natural. Ele acredita que ele pode ter cometido o pior tipo de pecado, que o Espírito Santo é poderoso para perdoar ele. O homem espiritual está em outra esfera. O homem natural está grudado na terra. Quem viu o vídeo daquele senhor de cabelo branco que ele deu uma entrevista, que ele foi para o espaço, acho que foi um dos primeiros brasileiros para o espaço, e quando eles descem aqui, eles descem pálido, né? Porque lá não tem como fazer isso, é muito complicado. Então, diz que o outro, ele ficou observando o outro parceiro dele, quando saiu, pisou na areia, diz que ele voltou a ter corpo. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eles estavam no espaço, fora da terra, e eles passaram aquele tempo sem atmosfera, né? Pode flutuar, então quando ele voltou, eles têm que ser removidos dali. E ele disse que quando o rapaz pisou com os pés na terra, ele voltou a ter corpo. Eles estavam pálidos. Então o homem espiritual, ele quando toca na terra, ele vai virando terreno. Quando ele sai do nível terra, ele vai virando outra coisa, ele é espiritual. Então o que Paulo diz? Para a gente viver terreno ou espiritual? Espiritual. Acreditando do alto ou de baixo? Se a gente se ligar muito, botar muito o pé na terra, a gente fica carnalzão. E a gente abandona as coisas do Espírito. Esse é um problema sério. Por que você acha que Jesus usa o exemplo do filho pródigo? O filho pródigo quis curtir o mundão. Qual foi o resultado que ele colheu? Perdeu tudo, foi humilhado, massacrado, mas deixou de ser filho? Não.
Quando ele volta, ele precisou fazer um ritual de reiteração? Não. Precisa? Tem ritual de reiteração. O batismo hoje virou um rito. Para muitos o batismo hoje, não, graças a Deus, em algumas igrejas não. Mas em alguns lugares acham que é um rito de interação, de aceitação. Não, o batismo é um novo nascimento. Então ele vai dizer assim: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque ele já tinha o hábito do pecado. Ele fala que com a mente ele não queria viver o pecado, mas o corpo puxava ele ainda. E ele chamava aquilo de corpo de morte. O nosso corpo natural é um corpo de morte. Jesus veio para aniquilar esse corpo de morte. Então ele diz: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas agora o Espírito Santo guia. Aí o que eu acho legal é o versículo 2, que ele diz: porque a lei do Espírito de vida que Cristo trouxe te livrou da lei do pecado e da... Então o Espírito Santo está trabalhando com a lei dele, que é interiorizada na gente, nos libertando daquilo. Isso não quer dizer, eu perguntei para um pastor amigo meu, falei: o senhor batizou e nunca mais errou, foi? Ele falou: de jeito nenhum. Aí que eu vi tanta besteira que eu fiz. Por quê? Porque aí eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Porque o camarada que acha que ele batizou e ele não peca mais, quem já viu esse santarrão aí? Já viu, né? Eu sou top, ele não se humilha mais, ele não conserta mais com o irmão, ele é o rei da cocada santa. Esse camarada, irmão, quando ele entrar no processo de transformação, ele tem que tomar um capote daquele bem grande. Agora, quem entra no processo e começa a ver as coisas do Espírito, ele reconhece quem ele é. E ele dá liberdade para o Espírito Santo transformar. Às vezes ele não dá, como eu falei aqui, às vezes a gente resiste, mas o Espírito Santo vai fazer a gente ir lá e consertar. Eu conversei com um amigo meu, nós estávamos num evento, o Fábio estava nesse evento lá, e o líder estava lá, o pastor Ninho, e a gente tentava falar para as pessoas fazer as coisas, ninguém fazia, né, Fábio? E aí foram todo mundo comer e largaram todo o trabalho para a gente, e aquele negócio de todo mundo trabalha junto, conversa fiada. Aí nós ficamos sofrendo lá em Vargem Grande, né? Aí eu chamei o pastor de lado e falei: pastor, a galerinha lá disse que é todo mundo junto, nós somos um, vamos fazer a obra, mas ficou só eu, irmão. Todo mundo foi comer, e o senhor não vai fazer nada? Ele falou: não. O pastor Nico falou para mim. Falou: não, por quê? Porque eu não gosto de ter que pedir perdão para os outros. Aí eu quero aprender agora. Como assim? Ele falou: porque se eu pegar pesado com essa turma que não está lá, se eu for lá e for grosso, que eu sou grosso de vez em quando, depois o Espírito Santo vai me incomodar, eu vou ter que pedir perdão para o guru. Vamos fazer o seguinte, vamos orar e pedir para o Espírito Santo tocar no coração dele. A gente orou lá na porta, eles terminaram de comer, nós conseguimos fazer todo o trabalho com uma vez. O Espírito Santo foi lá e foi tocando no coração de um por um, despertando, pô, deixando o meu irmão sozinho. Ele foi trabalhando, sabe? Quando nós estamos aqui comendo, os caras estão trabalhando sozinhos. Ele foi trabalhando, daqui a pouco voltou tudo ao normal. Sabe por quê, irmão? Se você repreender algum touro, no Provérbios diz: se você repreender um touro, você está tomando uma afronta para cima. Em algumas traduções diz: se você for com alguma coisa inteligente, mesmo para corrigir aquela pessoa, e ela não tem entendimento, vai voltar pesado para você a palavra. Então eu entendi ele, falei: hoje eu oro. Por quê? Porque se eu for discutir com todo mundo que está na carne ou que não está querendo fazer aquilo, irmão, quem vai morrer de infarto sou eu. Então ora, o Espírito Santo faz a obra. O homem espiritual é diferente. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita nele. Do mesmo jeito que o Espírito Santo trata no nosso coração, trata nos outros também. A gente não pode esquecer disso. O Espírito que opera em mim, opera em você. Como é que o Espírito Santo opera em você? Constrangendo? O amor dele vai nos constrangendo. Eu errei. Os outros não falem. O homem espiritual tem o Espírito Santo dentro dele. O homem natural não sabe o que é isso, então ele faz as coisas da carne e passa batido. No versículo 3 ele vai dizer que a lei, ele vai falar uma coisa interessante. Ele fala: porque o que foi impossível a lei realizar na nossa vida, porque a lei ficou enferma por causa da carne. Quantas leis nós temos no nosso país? Perdeu a conta. Perdeu a conta, né? Lei, mais emenda, mais não sei o que. Aí eu te pergunto: qual delas melhorou a situação do nosso país? O aumento de lei melhorou a situação ou só lascou mais a gente?
Quanto mais lei, mais corrupção. Quanto mais lei, mais corrupção. Quanto mais lei, mais erro. O Fábio deve lembrar, essa pista aqui era 80 km por hora. Direto. Tinha acidente? Nem hoje? Não. Eu acho que hoje tem mais acidente que naquela época. Não tinha acidente, mas o pneu do Fusca também era uma tripa, né? Você passar 80 a 100 com o Fusca ali, você vai tombar. Mas era 80. Aí mudaram a lei. A quanto que você passa ali? Eu passo 80 de novo, não mudou nada para mim. Por quê? Porque a lei, ela só te pune. Ela pode te dar uma orientação na placa, mas a lei te pune. A lei é objeto de punição, de morte. E para gerar corrupção. A lei é uma fórmula legal de nos tornar ilegal. Exato. Boa definição. Uma forma legal de fazer e me mostrar que eu sou legal. Gente, a gente anda na mesma velocidade, acima do limite, se ninguém estiver vendo. Então a lei resolve. O que eu quero dizer é isso, a placa está lá, existe uma lei, eu estou obedecendo? Agora, e se a lei da consciência que o Espírito me traz entrar dentro de mim? Precisa de placa? A placa vai precisar, mas a lei não. Por exemplo, ter uma sinalização sem ter uma lei é legal. Cuidado, 60 por hora. Você com boa consciência vai dizer o quê? Passou uma vez, dá para passar 80, eu passo 80, mas se não dá, eu tenho consciência que eu tenho que andar 60. E se não há uma lei, eu não sou punido se eu passar aquele limite. Eu não sou punido se eu passar aquele limite. Por exemplo, passa aqui, ali é 60, passa 80, tem um guarda, mas não tem lei, o que ele vai dizer para você? Ô, maneira, cara, você é doido, mas ele pode te multar? Nossos pais não eram assim? Seria orientação. Isso que eu quero dizer, o Espírito Santo, a gente falou aqui, ele traz orientação, não nos torna mais culpados do que a gente já é, como o irmão Gilmar falou. A lei nos torna passivos de corrupção, a lei nos torna culpados por aquilo que nós quebramos. Agora, se não há lei, mas você tem a consciência que o Espírito Santo te dá, você não é julgado. Muitas vezes nós julgamos. Então ele está dizendo que a gente, em Romanos 12, 8, 12, que a gente agora é herdeiro. Agora ele vai dizer, assim pois irmãos, agora nós somos devedores, não a carne. Quando você está debaixo da lei, você está na carne, você não é devedor da lei? Mas nós não somos devedores mais à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque a lei nos constrange a viver segundo a carne. E ela imputa. A lei diz, não cobiçará, desperta a cobiça, ela está me constrangendo a viver a carne da cobiça. Não adulterará, eu adultero, a lei me constrangeu a viver adultério. E eu nem estava olhando para isso. Então nós não vivemos mais isso. Porque se vivermos segundo a carne, nós estamos caminhando para a morte. Bom, o camarada que rouba, a gente que evangelizou assim, tranqueiro tudo por aí, né? Não é fácil. O camarada que rouba, irmão, quantas pessoas você viu que tomou tiro e Deus deu livramento? Eu preguei com um cara semana retrasada e ele morreu 2 vezes. Foi baleado 3, mas partiu 2. Cheio de coisa de macumba. Não sei se é macumba, como é que chama a religião. Cheio daqueles negócios, eu preguei o que Cristo fez. E ele falou para mim, mas irmão, eu falei, você crê em Jesus? Ele falou, creio. Crê que eu preguei para você que Jesus foi ressuscitado dos mortos para te dar vida eterna? Creio de coração, batize. Ah não, batismo é coisa séria. As igrejas colocam medo na pessoa de viver com Cristo porque é religioso. Se a minha boca confessa a Cristo e o meu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, nada me impede de batizar. Ah, mas o irmão é assassino. Ah, ele não pode então batizar? Ele tem que morrer primeiro para depois batizar? Pode ter no momento de já ser batizado. Ele seria batizado ali, ele sairia da lei que o condena e entraria na lei do Espírito de vida, e o Espírito Santo, a partir da decisão dele de nascer de novo,
pedir a Ele a libertação. Eu ouvi de uma pessoa, irmãos, eu estou falando aqui, não estou dizendo nome, eu ouvi de uma pessoa que o dia que ele aceitou Jesus e batizou, ele mudou completamente, ele é um novo homem, agora ele tem uma vida santa que ele não erra mais. Só que comigo errou umas 2 vezes já. Fui com ele para pregar em alguns lugares, deu umas 2 bancadas comigo. Eu olhei e falei, coitado, legalista. Só que o legalista só olha o defeito do irmão. Por não ter a consciência de Cristo, ele não vê assim. Ele age na contramão do homem espiritual. O homem espiritual, ele não procura ver defeito dos outros, ele procura o dele. Para não ser hipócrita de lá condenar o outro ou falar alguma coisa. Quando Paulo diz, olha gente, se você vê o seu irmão em algum delito, vai com o espírito de mansidão. Toma cuidado. Conversa com ele, tenta trazer ele. Toma muito cuidado. Para você mesmo se afundar ou praticar a mesma coisa que ele está praticando. O homem espiritual, irmão, ele entende que ele pode sair do espírito em alguns momentos, que ele pode passar de limites. Por quê? Porque ele tem consciência espiritual. O homem legalista não tem. O homem legalista só sabe apontar. Eu fiquei bom nisso. Então, se eu viver segundo a carne, eu vou morrer. Mas se eu vivo, olha que legal, se viver segundo a carne, caminham para a morte. Mas se eu vivo pelo Espírito, eu vou mortificar os feitos da carne e do corpo, e certamente viverei. Espera aí, se eu viver segundo a lei, tem 613 mandamentos. Eu não guardo o sábado. Eu acho que eu vou ter que ser apedrejado no corpo. E que inferno. Já cobicei, estou lascado. Bom, fora os outros 603, né? Fora os 10, ainda tem 603 para você se lascar. Agora, se eu estou no Espírito, o Espírito Santo passa a ditar daqui para fora. E ele não impede que a gente erre. Muitas vezes, quando a gente se converte, ele não impede que a gente erre, ele nos ensina o erro. Só que aí dói. Aí a gente vai chorar. Vai lá para um monte, né, pai? Oh, Jesus, que merda que eu fiz. Aí chora, Jesus está olhando e falando, aprendeu. Está perdoado, né? E aí a gente não faz mais. Porque se viver de segundo a carne, caminham para a morte, mas se viver pelo Espírito, vão mortificar. Irmão, eu consigo mortificar os meus feitos sozinho? Não tem muita pessoa que é ateu, que é de bem. Pessoas até no meio político, que tentam e lutam naturalmente na sua carne para vencer o mal e não faz o mal do mesmo jeito. Eles têm condição, sem o Espírito Santo, de mortificar as obras da carne? Existe? Alguém consegue dizer que o camarada mortifica as obras da carne sem o Espírito Santo? Não. Então o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, a gente vive no Espírito, e ele vai nos ajudando a mortificar, olha que legal, os feitos do corpo. Então nós não vamos usar mais os nossos membros para a maldade, agora nós usamos os nossos membros para o bem. Isso é maravilhoso. Mas que membro eu estou falando? É o mesmo membro que Paulo falou que era usado para o pecado. A gente vai começar a usar pelo Espírito Santo. A mão que batia vai abraçar, vai ajudar. Vai mudando tudo. A minha vida tem sido bem mudada, viu? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu vou ser guiado pelo Espírito se eu não der liberdade para ele? A gente já falou aqui. O homem natural, ele nasce da bolsa da mulher que estoura, ele nasce no meio das fezes, no recôndio, ele nasce impuro por natureza segundo a lei, beleza? Então foi fecundado pelo marido que deixou esperma no útero, o útero é a terra, né, produz o fruto, ou melhor, a nova planta, e aí a gente nasce. A mesma coisa acontece, Jesus semeia o evangelho que ele fez no nosso ouvido, vai no nosso coração, a gente é gerado, leva um tempo, alguns, né? É gerado, pode batizar na hora? Pode, arrependeram na hora, não são 9 meses. É batizado. Quando a gente batiza, a gente está sepultando o velho homem. Quando a gente sai da água, existe um útero se rompendo. É o útero de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, criou e se batizou, é uma nova criação. Ele nasceu de novo. Agora ele recebe um gene espiritual.
Agora ele tem a essência espiritual, ele é espírito. Então ele tem esse poder, por ser um ser espiritual e por ter o Espírito Santo como Pai ajudando, de mortificar as obras da carne. Antes não conseguíamos. Por isso que uma pessoa pode ser salva no último momento, quando ela crê em Jesus, eu acredito que sim. Mas ela não vai conseguir mortificar as obras da carne. Aí você encontra o cara que está lá na cadeia, que antes de morrer aceitou Jesus. Que está lá no hospital e o cristão vai lá orar e ele aceita Jesus. Que sofre um acidente, que nem muitos eu já ouvi na internet, Davi, o cara vai lá orar por ele e aceita Jesus. Eu não duvido que ele é salvo, porque ele crê em Cristo. Você prega para ele, ele crê em Cristo. Agora, não deu tempo de batizar, será que vai ser todo mundo condenado? Então não adianta pregar na última hora, né? O cara que está lá no último momento. Se você não tiver condição de batizar ele, o cara está lá, o alpinista lá caiu, alguém prega Jesus para ele, vai batizar onde, irmão? Vai morrer ali. Que nem o Elias fala de Romanos 2, ele deu aula para a gente. Ele falou: existem pessoas que vão ser julgadas desse Paulo segundo o evangelho que ele prega, sem nunca ter conhecido Jesus. A minha avó, ela aceitou Jesus, eu falei com ela, aceita Jesus, se aceita Jesus, ela aceita. Ela, 2 horas depois, ela morreu. Aí você vai dizer que essa pessoa foi salva? Porque se não receberam o espírito de escravidão. O espírito que a gente recebeu é justamente para nos tornar espirituais, livres do pecado, para nos tirar da escravidão do pecado. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Porque na lei ele vivia aterrorizado. Davi devia estar aterrorizado quando ele pisou na bola lá com o Betseba, né? Você para pensar a cabeça de Davi, irmão? Não. Você está pensando que Davi fez o quê? Você acha que ele pecou quando viu ela nua? Você acha que foi ali que ele criou interesse por aquela mulher? Quem era Urias? Braço direito? Hã? O mais fiel que ele tinha? Você acha que não ia nas festas da casa dele? Você sabe como é que funcionava um rei naquele tempo? O rei ele construiu o seu palácio e os que estavam ao redor, os seus vizinhos eram os seus mais fiéis. Engraçado, a casa de Urias estava do ladinho, né? Urias e a mulher dele estavam todo dia na casa de Davi. Davi estava cobiçando ela há muito tempo, ó. Davi já não foi ver ela nua coisa nenhuma, ali só acabou de estourar o esculpinho. Você está achando que Davi era bonzinho? Ele tinha 17 mulheres. Pensou? Você está numa igreja, o pastor é Davi. Aí você tem uma mulher bonita. Ele bate os olhos e gostou. Ah, filho, prepara o teu caixão. Porque agora ele vai embora. Você acha que foi assim? Davi faz tudo aquilo. Quando ele cai em si, falou: esse aqui, agora eu estou feio. Quando Natan vai lá, ele já está aterrorizado. Já estava aterrorizado. E o pior, sem saída. Davi tinha saída? Se aquele Deus lá fosse verdadeiro e sincero na lei dele, Davi tinha que morrer. Para que não vivais mais uma vez atemorizados. Cometi um erro, rapidamente eu vou e conserto. Quem nunca ouviu isso pregando na escola bíblica, na igreja? Errou, irmão, não perde tempo. Não era assim, irmão? Errou, não perde tempo, vai e se acerta logo. Vai lá e se acerta logo. Por quê? Porque se isso crescer depois vai te gerar morte. Quem vive segundo a carne gera morte. Ah não, mas o irmão é espiritual, que não sei o que tá, ele saiu com a mulher do outro cara lá, o outro cara não é espiritual, irmão, então 38. Bacana, né? Ai, coitado do irmão, em nome de Deus, consequência. Nós não vivemos mais segundo a carne, porque agora somos guiados pelo Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então nós não temos que viver mais atemorizado, irmão. A gente tem que ter boa consciência, fazer o que é certo pelo Espírito Santo. E toda vez que houver alguma dificuldade, irmão, pede para o Espírito Santo te livrar. Quantas vezes eu entrei em debate, em contenda, em situações de burrice? Jesus entrava em contenda? Saía, menos do
lugares desertos e orar. Quando vinham com as pedras para cima dele, já pensou se ele fosse contender com aquelas pessoas? Ele tinha ido para a cruz? Tinha sido apedrejado e morto. Se ele fosse bater de frente, claro que ele teve um limite com relação ao sábado, ele ia ser morto com paulado e pecado. O que Jesus fez foi muito light. Se ele força mais, ele não vai para a cruz. Isso é andar no Espírito. Você sabe que uma encrenca vai te trazer problema, você vai entrar nela? Não. Para que não vivais mais atemorizados, pois recebeste um espírito de redenção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Olha que lindo, irmão. O espírito que a gente recebeu nos leva a clamar Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Opa! O Espírito Santo fala com a nossa mente? O Espírito de Cristo, o que Cristo fez está em nós. Então ele fala com a gente, ele testifica com a gente do que a gente tem que fazer ou não. Por isso quem é guiado pelo Espírito consegue viver o Espírito. De que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro do quê? O que Jesus nos deu? Já tem a salvação, mas ele nos deu outra coisa. Eu sou herdeiro de um reino, do qual eu tenho que manifestar para as pessoas. Lá no livro de Lucas 12:32, os discípulos estavam com Cristo andando e tudo com medo. Jesus não estava trabalhando, irmão. Ele estava fazendo milagre, os 12 estavam com ele. Eu acho que a bolsa devia ter dado esvaziadinha. Ele ainda dizia, dá para os outros aí. E o Judas ainda roubando. Aí eles olharam e falaram, peraí, esse cara não vai subir lá e reunir um exército e dominar todo. Senhor, nós estamos com um problema aqui. O que foi? A gente está seguindo o Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo. Pedro está dizendo, eu abandonei meu barco. O outro, eu abandonei meu trabalho lá na coletoria. Nós deixamos tudo. Jesus fala para eles, pequeno rebanho, não tema. Olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Nenhum deles parte sem a concessão do Pai. Vocês não têm mais valor do que as aves dos lírios? Salomão nunca se vestiu como eu vesti um de vocês. Salomão nunca teve um tênis desse, mano. É Paraguai. Dane-se, ele nunca teve. Ele nunca andou de X35, de Honda, de Fusca, ele nunca andou na vida dele. Ele nunca andou numa 120, numa HL. Lembra da HL? Nunca andou. Jesus hoje concede coisas para a gente que é muito ingrato. Então ele vai dizer assim, não tema pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Quando Pedro vai falar que Deus os fez para ele reis e sacerdotes, ele não está brincando. No reino de Cristo quem manda é você. Depois que você batizou, você se tornou herdeiro. Por isso que uma pessoa deveria entender e se batizar logo, porque ela tem uma herança, é um reino. Em Lucas 22 ele fala assim, agora ele está concluído, né? Indo para a cruz, ele diz, eu estou dando para vocês, assim como eu recebi do meu Pai, eu estou dando para vocês. E em Romanos 5,17 ele vai dizer, para que nós, através do sangue de Cristo, reinássemos em vida. Gente, não tem essa história de que a igreja vai reinar no céu. Vai virar uma bagunça se a igreja for assim para lá para reinar. Viram ou não viram? Viram uma salada desgraçada. Eu não queria agora não, queria só no apartamento. Não, irmão, a gente reina aqui. E como é que funciona um reino? Como é que funciona um reino? Você tem um reino, e a gente agora vai entrar em atrito com outros reinos, que são chamados de reinos deste mundo. Então imagina, tem um camarada que é o rei lá, Jesus, e nós somos seu exército, seu povo. Tem o castelo, tem a muralha, tem tudo, e ele está preparando a gente para a gente sair daqui, desse castelo, desse rei, e ir para outros lugares para ampliar o reino. Ou seja, conquistar espaço.
Por que você acha que a esquerda luta contra os cristãos? Por que você acha que Israel luta contra os cristãos? Israel não é de Deus não, irmão. Igualzinho esquerdista, tudo é uma coisa. Por que você acha que os islâmicos lutam contra o cristianismo e querem abafar? Será que o nosso reino não é importante para ter tanta gente brigando para destruir ele? Você está achando que Israel vai ser destruído? Porque a gente pensa no Israel, um pedacinho de terra religioso. A maioria das pessoas que fizeram a revolução, segundo o Rabino Schneerson, fizeram a revolução na Rússia, são judeus. O Brasil é cheio de judeu, Estados Unidos é cheio de judeu, o mundo é cheio de judeu. Quem comanda o mundo é a elite judaica. Você acha que eles vão acabar? Os árabes vão acabar? A promessa do Deus de Israel é que as 12 tribos iam durar para sempre e que ele ia dar 12 tribos também para Ismael, que são os árabes. Está tudo lá. Agora, contra quem eles lutam? Contra a igreja, contra o reino de Cristo. Por isso que o nosso esforço é tão grande, por isso que tem gente que se sacrifica por Cristo, porque você vai sair de dentro desse reino, desse castelo de Jesus, e você vai entrar numa terra hostil. Quando a gente sai para pregar em algum lugar, o que a gente encontra, irmão? Todo mundo abraçando a gente assim, eita, estamos nos entregando, é assim. A gente vai lá, ora bastante, jejua, prega, oferece, se dedica para o Senhor. Só que também aquela daquele rei que se converte, irmãos, aí começa a ganhar as outras áreas. O reino de Cristo não vai ser destruído. Ai, irmão, morro de medo. Se Jesus não voltar, a igreja acaba. Passarão os céus e a terra. E a palavra. E se eu e você pregar, pedra prega. Você já viu essa historinha? Tem um amigo nosso da Assembleia do Paraná que eu conheci ele no trem, trouxe ele para pregar na igreja. E ele veio para cá com o intuito de pregar e de trabalhar. E ele veio do Paraná e pegou um ônibus. E ele lia bastante o Evangelho também. E ele começou a ler aquela passagem que diz: se vocês não pregarem, as pedras pregarão. Ele, mas que pedra vai pregar? Como é que é isso? Não sei o quê. Aí ele foi passando tudo e estava escrito numa pedra: Jesus salva. Ele falou: rapaz, quem escreveu isso? Na hora que ele estava lendo, irmão, e contestando o Espírito Santo, ele olhou para a pedra, ele nem sabia, nunca tinha vindo para cá. Aquele que o pastor não queria deixar pregar sem terno, fez ele descer, um amor de pessoa. Religioso não queria que ele pregasse, mais crente que os outros na igreja. Então Jesus ele veio aqui e disse: se eu viver segundo a carne, eu estou caminhando para a morte, automaticamente. Mas se eu viver segundo o Espírito, ele está me levando para cima. A lei, só para você ter ideia, irmão, a lei quando começa em Adão, aqui não tinha lei ainda, claro tinha. Tinha lei com Abraão? Não. Em Gênesis diz que ele obedeceu às leis e mandamentos e estatutos de Yahvé, tá? Gênesis capítulo de número, agora esqueci o capítulo. Ele obedeceu às leis, estatutos e mandamentos de Yahvé. Mesmo ele não tendo dado ainda, ele falou que Abraão obedeceu. Está bem assim, ó. Cai de Abraão, cai de Noé, cai de Abraão. Quando chega lá em Malaquias, está prontinho para passar a foice, ó. Aí Jesus chega, funda o reino dele. E nesse reino ele está fazendo a humanidade surgir. Irmão, não existe derrocada. Ah, mas vai acontecer uma apostasia. Apostasia é quando a pessoa abandona a fé em Cristo e volta para a lei. Mas a gente que está participando e vendo no YouTube que tem gente voltando para o Evangelho, tem ou não tem? É gostoso, não é, Lucas? O que tem de gente voltando às origens do Evangelho é maravilhoso. O Espírito Santo nunca deixou de operar. Vai passar o céu e a terra, já passou. Mas ele falou: a minha palavra não passa. Essa vai até o fim. Quem anda segundo a carne está caminhando para a morte. Morte física. Mas quem anda segundo o Espírito vai mortificar os desejos da sua carne e vai ser exaltado. Quer ver que legal? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros do reino de Deus, né? Herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, peraí. E agora é a parte ruim, né? Eu
vou sofrer com Cristo, não quero mais. Mas vou perguntar uma coisa para você: no mundo você conseguiu alguma coisa sem sofrimento? Eu acho engraçado as pessoas: eu não vou servir a Cristo porque eu não quero sofrer. Como se no mundo ele vivesse no paraíso, não tivesse sofrimento. Tudo tem que sofrer. Hã? Tudo tem seu valor. Quer ficar sofrimento do mundo? Fica. Porque o do mundo não tem saída. Se com ele sofremos, isso que as pessoas não entendem. Se com ele sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Em algumas traduções, com ele também reinamos. Porque sofrer por Cristo é glorioso. Isso traz um peso de glória, irmão. Quando a gente sofre por amor de Cristo, traz uma alma para Cristo, como o pastor falou aqui, ainda pegou e botou na cadeira para mostrar, trouxe isso aqui para Jesus. A recompensa é tão grande, a glorificação é tão grande por você ganhar uma alma. Se você comprar 10 mil, se o Fábio aparecer com a Ferrari, o último modelo lá no céu, não tem recompensa nenhuma. Recebeu ou não quer? O esforço dele. Agora, se o Fábio pegar uma pessoa que ele ganhou para Jesus e apresentar diante de Deus, meu amigo, a recompensa é grande. Bom, Jesus falou que um copo de água fria para um discípulo, para um discípulo que já é crente, não ganhou ele, já tem recompensa. Imagina se você ganhar o cara e fizer o discípulo e ainda der água para ele. Horrível. Do céu. Agora vem a parte legal. Porque eu tenho para mim por certo que os sofrimentos deste tempo presente que nós passamos por Cristo não podem ser comparados com a glória de há de ser revelada em nós. Tudo que a gente passa em Cristo vai trazendo um peso de glória para a nossa vida muito grande. E essa ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Algumas traduções dizem a manifestação dos filhos de Deus. Então você é filho de Deus. O que a criação lá fora está esperando? Que você se manifeste. Eles estão numa ardente expectativa de que alguém tire eles da escravidão do mundo. Por que você acha que uma pessoa que nem eu passei no campo ali, fui comprar um negócio para fazer o lanche, passei ali, tá aquele monte de gente tomando cachaça, dançando aquele pagode miserável, amanhã vai estar tudo duro, ferrado, trabalhando que nem escravo lá, porque o Bolsa Família acabou. Vai estar tudo lascado, irmão, ferrado na segunda-feira, uns vão estar roubando, vai para a cadeia. Você acha que eles não têm uma ardente expectativa? Porque se o único prazer dele é aquilo, o resto da semana é só sofrimento e reclamando nas empresas. Vou mentir? Quem já viveu isso, além de mim? Gasta tudo que tem, se arrebenta todinho lá tentando arrumar um pouquinho de alegria. Mas quando volta para a realidade, eles estão numa ardente expectativa no espírito deles de que alguém os resgate. A ardente expectativa da criação, está falando dos filhos de Deus, do reino de Deus, né? Aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, à futilidade. Tá ou não está? A criação está toda sujeita à futilidade. O diabo sujeita as pessoas a viver uma vida fútil, efêmera, não voluntariamente. Peraí, a criação fica sujeita à vaidade, ao pecado, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Bom, então desde Adão alguém sujeitou ele, a culpa não é dele. Eu não canso de pregar esse versículo, irmão. Se Adão e Eva são culpados inteira e totalmente do pecado, sem ninguém, então desculpa, irmão, Jesus veio à toa. Então Jesus justificá-los quer dizer que Jesus só justifica maligno. Ele gosta de maligno. Não. Eles ficaram sujeitos ao pecado não porque eles quiseram, porque alguém introduziu dentro daquele jardim um ser que ia corromper eles, uma árvore que é a lei que ia destruir eles. Jesus veio para remover, tanto um como o outro, e criou um novo reino, onde o Espírito Santo nos guia. Na esperança de que a própria criação, olha que legal, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Quando a gente fala que o Lula podia ser um apóstolo, ele podia. Ele está no cativeiro de corrupção, tá ou não está? Não queria falar o nome, mas a gente fala. Mas ele está no cativeiro de corrupção. O que ele precisa? Cristo. Essa é uma esperança de que a criação toda, dos mais perversos, sejam redimidos do cativeiro da corrupção para a liberdade. Opa, peraí, Cristo nos libertou para ser livre do quê? Da corrupção, do pecado. Como que eu vou viver nele de novo? Da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos lá. O homem natural, ainda que ele não tenha vindo de Yahvé, que a gente já estudou lá em Gênesis 1, que foi os Elohims, que é outro tema, os arcontes e toda aquela coisa que os gnósticos ensinam, que seja Yahvé. Ele aprisionou todo ser humano debaixo da lei. Ele aprisionou no sistema de corrupção. Tinha como sair? Se Jesus não vem, tem como mudar alguma coisa na nossa vida? Haveria alguma esperança? Não. Todo mundo está condenado. Todos estariam condenados. Mas Jesus é tão bom que ele resolveu vir. O Cristo, né? Não existia Jesus. Falei isso com o irmão, ele falou: não, Jesus existia lá no Gênesis. Eu falei: não, mas ele nasceu há 2000 anos, disse que foi numa manjedoura. A ideia do nome dele de Jesus não existia, não. Arrumaram o nome para ele há 2000 anos. Agora o Cristo já existia. O Cristo era Deus. O Cristo já existia. E ele deixa de ser Deus. E ele se torna Jesus para ser o Cristo. E quando ele se torna o Cristo, ele nos liberta do cativeiro da corrupção. Jesus se morre de outra forma, irmão, nós não seríamos perdoados. Se ele é apedrejado ali, ele não ressuscita, não tem salvação. Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15, em relação à ressurreição, ele diz: gente, se Jesus não ressuscitou, nós somos mais miseráveis dos homens por estar pregando ele, se ele não ressuscitou. Ah, Jesus te livra do pecado. Beleza, tá. Estou livre do pecado aqui. Ah, ele vai te guiar pelo Espírito Santo, você vai ter uma vida. Maravilha! Ele vai te tirar da mão do Deus, do diabo, lá do Deus de Israel. Maravilha! Mas e aí, morreu, acabou? Que diferença nós teríamos de viver esse mundo e viver se Cristo não tivesse ressuscitado? Aí Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, então vamos comer e beber que não vai morrer amanhã mesmo. Então os caras que estão enchendo o caneco lá curtindo estão mais felizes que nós. Porque eu vou viver Cristo aqui, não tem esperança de vida eterna, não existe um reino esperando a gente. Nós somos inseridos em um. E tem outro esperando a gente, aquele que ninguém jamais foi, que é o que o Pai preparou fora disso. Antes disso aqui virar uma grande bola de fogo e ser tudo destruído. Jesus nos prometeu isso. Vamos orar e agradecer a Deus.